Boa tarde, família Debate Síndico. Sejam todos muito bem-vindos. Mais uma vez a internet resolveu dar um susto na gente. Preciso mudar o nosso sistema aí. Quinta-feira, 18h30. Eu quero começar hoje agradecendo as pessoas que ainda não estão aqui. Sabe por quê, gente? Porque a gente, durante a semana, praticamente quintuplica a audiência da live. Então, quero dizer para essas pessoas que participam depois a importância delas participarem e digam para a gente por que o horário de preferência não é esse, por que vocês não conseguem ver, que a gente vai se adequando. Ok? Como sempre, quero agradecer a nossa equipe de produção, a Gi, a Suzana, o Paulo, o Marcelo Braga, que já está aqui entre nós, o Paulo, o Bruno, que faz tempo que não tem estado com a gente, precisa estar, e que a gente quer lembrar também das últimas pessoas que passaram aqui com tanta informação relevante. Hoje, nós vamos falar sobre uma coisa, até o Marcelo teve comigo nesse cliente, de uma coisa, gente, que eu, com tantos anos de portaria, de condomínio, eu não tinha notado a importância. E, obviamente, vocês comentem aí se com vocês acontece igual, a gente acaba descobrindo da necessidade justamente quando acontece alguma coisa. Então hoje nós vamos falar da prova da porta que corta fogo. Vocês vão ver a importância desse produto. Bom, falamos a semana passada sobre blindagem trabalhista. Tomamos alguns sustos que já houveram processos contra condomínio de funcionários e terceirizados que trabalharam um dia no condomínio. Volte lá, doutor Giovanni, é um síndico com muito tempo de mercado, advogado, especialista na questão trabalhista. Uma semana antes, outra grande estrela, uma craque, que além de muita competência, tem empresas de RH, de ser síndica profissional, faz parte da Associação de Síndicos de Guarulhos, se eu não me engano, e daqui a pouco ela deve estar entre a gente, eu pergunto de novo, e principalmente falou muito sobre o quanto é importante saber contratar. Saber contratar, saber cuidar bem do contrato, de como está amarrado para que não tenha problemas futuro. De novo, já falamos de advogado, vamos falar de administrador, porque tudo, né, gente, acaba sobrando para o síndico, acaba sobrando para o conselho e muitas vezes gerando prejuízo para o condomínio como um todo. Então é importante esse cuidado. Uma outra semana antes, o Vinícius veio falar sobre o jeito certo de ser síndico. Nos divertimos bastante com o Vinícius e concluímos que o jeito certo é aquele que tem mais experiência naquele modelo de condomínio que ele está. Mas que existem regras, que existem caminhos e que é importante a gente estar de olho. Você síndico, você condômino, você do conselho, é importante saber quais são os passos básicos para isso. E uma semana antes, o Renato Hertz, puxando um outro assunto importante que a gente tem falado com uma certa frequência, que é a importância de estar atualizado. Estar atualizado, gente, não é só a questão de ser um síndico profissional. A atualização serve para qualquer síndico, serve para qualquer conselho. E o dia a dia tem mostrado a importância de você estar cada dia mais plugado nisso aí, ok? Vamos ver se a nossa convidada já está entre nós. Marcelo, saudade de você, viu, Marcelo? Está entre nós. Gisele, seja muito bem-vinda. Pronto. Peraí, deixa eu... Olá! E a Ellen trouxe o Gabriel junto?
Boa noite. Isso, chamei. Seja muito bem-vindo, Gabriel. Obrigado. Tudo bom, Valmor? Então, gente, esse rapaz é o responsável por eu mudar a minha visão do que é uma porta corta-fogo. Ele tivemos junto num condomínio, ele começou a fazer algumas observações, eu fiquei olhando para ele, e a primeira coisa que ele pegou foi assim: essa porta não fecha sozinha. E eu falei, caramba, acho que 90% dos condomínios que eu vou, Gabriel, as portas não fecham sozinhas. Olha lá. Você que está nos assistindo, clica aí, comenta se a sua porta fecha sozinho, que foi 2 dias depois, Gabriel, eu estou em um outro condomínio e houve uma barbeiragem lá de um morador e saiu um fogo no meio de uma escada. E graças a Deus, estava lá por perto, refizeram tal. Mas esse fogo invadiu o hall que dá de frente para o elevador tal. E aí eu falei, ó, esse Gabriel tinha que ter nome de anjo mesmo, né, cara? Porque ele falou de um problema e eu tenho muitos anos de condomínio, nunca tinha visto esse detalhe. Sejam muito bem-vindos, Ellen Obrigada. e Gabriel. Boa Se noite. apresentem, por favor. Maravilha. Bom, meu nome é Ellen, eu faço parte aqui da empresa Metal Portas. A gente completa esse ano 20 anos de portas corta-fogo, tá? Parabéns. Muito tempo aí já na cidade de São Paulo, fazendo muitos condomínios. A gente tá, assim, eram poucas empresas na época, há 20 anos atrás, tá? Agora tem um monte de empresas, mas estamos aqui, o meu pai, né, que era o dono da empresa, que passou, né, a bola, passou para mim a empresa para que eu, né, cuidasse, e já fazem 7 anos que eu tô na empresa, né, cuidando aqui da parte comercial, da parte de marketing, cuidando, né, mais dessa questão. Aí o Gabriel, que é o técnico responsável, ele pode se apresentar, né? Ele que lida com as buchas do dia a dia, ele Por isso que ele que fica tá mais nessa... cansado, viu, Ellen? Isso é Quem verdade. resolve Tudo bom, problema Valmor? fica mais estressado, né? Realmente, mas a gente tá acostumado, né, Valmor? Quando lida com esse tipo de equipamento, né? Você tem que estar pronto, porque querendo ou não, você está lidando com segurança, então é uma coisa que lida muita responsabilidade, então as pessoas é um fator que é de muita atenção e preocupação, então, como você mesmo disse, né? Você deparou, de repente, depois de tantos anos trabalhando até na área, e você lida com coisas que você nunca viu. Então é importante, por isso, inclusive, por essas e outras, que é importante que esteja tudo em ordem, você sempre está lidando com profissionais e pessoas que sejam de confiança, para você ter essa confiança, até porque esse assunto, a porta corta-fogo é uma coisa que está nas nossas casas, né? Nos condomínios, enfim. Então é de suma importância que esteja tudo funcionando, tudo direitinho, tudo nos conformes. Então, gente, óbvio que a gente falando assim, muitas vezes, né, Gabriel e Ellen, a gente no dia a dia só vê as coisas mais emergenciais, né? Mas o síndico não tem essa opção, né, gente? Ele tem que estar plugado em tudo que está acontecendo. E agora a gente está com um evento, especialmente em São Paulo, quem nos vê pelo Brasil, se ainda não está por aí, está começando a ficar, está se fazendo muito controle de acesso em elevador. E não adianta você fazer o controle de acesso no elevador se você não tem uma boa gestão da sua porta corta-fogo. Sem dúvida. Sem né? dúvida. Porque, vamos lá lembrar a frase número 1 no caso do incêndio. Não use o elevador. Não use o elevador, perfeito. Exatamente. Certo? Se não vai usar o elevador, obviamente as portas precisam fechar sozinha, inclusive. Precisa utilizar, inclusive. Ser eficiente. Mas eu queria saber de vocês, o que são as demandas mais comuns? Eu vi lá, Gabriel, que você, quando fez o orçamento, já falou sobre o estado das portas. Obviamente, esse de chamar que tem que fechar é importante, tal, né? Mas uma
outra coisa que o síndico tem muito como detalhe, muito como preocupação. Quais são as observações dos bombeiros sobre portas corta-fogo, por exemplo? Assim, como funciona? As portas corta-fogo, elas têm a sua função, correto? Então, elas precisam atender a algumas especificações que são previstas em normas. Isso se resume basicamente ao equipamento em si, né, a estrutura dela e o seu funcionamento. Tá? Então, se você me pergunta o que pode ser, o que deve ser observado, é basicamente isso, o funcionamento. Né? Porque, como você falou, às vezes o síndico, né, ele tem que estar atento a tudo. Mas o morador, enfim, o condômino, muitas vezes ele esquece dessa parte prática, se preocupa muito com uma parte estética. Né? Então, às vezes ele está preocupado se a porta está bem pintadinha e está bonitinha e esquece de saber, de prestar atenção se ela está fechando efetivamente para cumprir a função dela. Então, o ponto central acho que é esse. É sobre o funcionamento dela. Você né? Sobre falou ela que tem norma para isso? Desculpa? Você falou que tem uma norma. Isso, tem uma norma. Existem diversas normas, né, para todas essas funções de segurança. A das portas corta-fogo especificamente, que é a NBR 11742. É uma norma bem específica de portas corta-fogo e nela ela é o nosso carro-chefe, é o que nos guia, tá, para entender. Dentro dessa norma você tem desde especificações sobre fabricação, material, como ela deve ser construída, até o funcionamento dela, todas as determinações, manutenção, enfim, tudo que engloba a porta corta-fogo está previsto já nessa norma, que é o que é a referência, né, para a gente trabalhar com isso. Gente, o Gabriel vai me corrigir se eu estiver errado. Normalmente, norma tem força de lei, né? Sim. Muitas vezes a gente brinca. Eu tenho inclusive, acabou de entrar aqui o doutor Artéria. Ele é um cara da BNT e ele brinca que no Brasil, norma é nome de mulher, né? E não é não, viu, gente? Vamos levar isso aí a sério, porque norma é uma coisa que deve ser seguida, né? Fundamental, né? Até porque, se elas existem, né, justamente foram criadas para atender uma demanda específica, uma necessidade, né? E se tratando de normas de segurança, então acho que isso tem que ser levado mais a sério, né? Porque, querendo ou não, isso pode ser o que separa, Deus o livre, de um acidente, de alguma coisa muito pior. Então é importante que tenha a devida atenção, a atenção que merece. Inclusive, a gente tem um prédio ali no Campo Belo, né? Que pegou fogo há uns 3 anos, né? Que pegou fogo. E assim, pegou fogo e 2 vidas, né? Foram 2 mortes por conta de fumaça, tá? Na escada. Então, o que acontece? Eles... O que a gente chama, né? O que a gente sempre atenta aos síndicos. Existe uma norma que é preciso fazer a manutenção corretiva de 6 em 6 meses. Essa é uma norma, tá dentro das normas, tá? Semestralmente precisa ser feito. E o que acontece? Esse prédio, esse condomínio, fazia mais de 1 ano e meio que não faziam as manutenções, tá? E aí o que acontece? Inclusive, chamaram a gente na época, mas assim, o que a gente o que a gente conta, né, das normas, tudo, é que se você não estava dentro, se você não realizou sua manutenção em 6 meses, você perde sua garantia. Entende? Então, assim, na verdade a gente foi, depois chamaram a gente para ir nesse prédio, a gente instalou molas aéreas em todos os andares. Molas aéreas, elas fazem a porta fechar sozinha, né? Então, assim, foi um dos acessórios que a gente mais tem vendido ultimamente, tá? As molas aéreas. E muita gente não sabe a importância dela. Acham que não pode ser colocada, né? Que existem bombeiros que falam que não permitem, né? Que coloquem essa mola, mas, enfim, é um dos itens que a gente mais tem vendido aqui na Metal Portas, né, por conta disso, porque isso, a mola aérea, agora o Gabriel vai explicar melhor o que é a mola aérea na verdade, assim, isso é um bom exemplo de um equipamento, né, que, como você falou, é importante estar inteirado, é importante o gestor estar atento
né? Porque é um tipo de equipamento que muita gente desconhece, inclusive que é permitido, e às vezes pode ser a diferença, né, em resolver um problema que às vezes é difícil, né, em portas corta-fogo. Então, Mas você está falando uma coisa interessante. Realmente é difícil as portas estarem fechadas, viu? Agora a gente falando, eu pensando, acho que essa história da mola aérea que você fala é aquela mola com o bracinho, né? Isso. Ela Pô, facilita. não é uma coisa cara, né? Não é caro, assim, né? A gente fala, não é uma coisa cara, mas assim, é uma coisa que a longo prazo ajuda bastante no condomínio, entende? É um dos itens, é um custo-benefício para o condomínio, né? É muito interessante, porque se uma dobradiça quebra, por exemplo, a dobradiça, se uma quebra, a outra facilmente vai quebrar. São três, né? Três dobradiças. Se uma quebra, as outras duas facilmente quebram. Então, assim, o preço de uma mola aérea é equivalente a 3 molas, mais ou menos isso, entende? Então, assim, a mola aérea é algo que a gente... É um equipamento, como você mencionou, é um equipamento, sim, realmente que é um pouco mais caro, né? Mas o que ele oferece é uma solução um pouco melhor, até porque, agora misturando os assuntos, né? Não só a segurança, como eu falei, a porta corta-fogo é uma coisa que está dentro das nossas casas, dentro dos condomínios. E a gente sabe que porta corta-fogo, qual que é a função dela inicial? Ela precisa fechar, né? Ela precisa fechar sozinha. E isso é uma coisa que realmente é inevitável, acaba gerando incômodo, acaba batendo. O barulho, né? Isso é uma solução que já foi tocado, que às vezes é uma alternativa que, mais uma vez, às vezes por desconhecimento, né, a gente acaba não achando que não tem jeito, mas sempre tem um jeito para melhorar, oferecer uma segurança maior e, eventualmente, até mais conforto. Na questão de barulho, a mola aérea também evita aquele estrondo da batida da porta. Então, isso também é um... Né, gente? Oi? Que realmente é um estrondo aquilo, É um né? estrondo. E precisa bater, né? A verdade é essa, que infelizmente a porta corta-fogo precisa bater, né? Porque dessa forma vai salvar vidas, né? É dessa forma que salva. A porta corta-fogo, ela evita com que a fumaça passe para outro ambiente, né? Então, se ela estiver meio aberta, a fumaça vai passar e aquilo ali não vai ser, né? Não vai funcionar como deveria. Exato. Entendi. O Lopes está falando aqui, mas antes de eu falar com o Lopes, eu vou agradecer quem está no ar, porque senão depois não dá, eu não consigo mais acompanhar, viu, gente? Agradecer ao Micão, seja muito bem-vindo, a Débora, ao Rick de Oliveira, a Sil Serviços, Jailson Gomes, lembrando que a norma é a 11742, Doutor Artéria, Paulinho, Sheila Militão. Sheila é uma pessoa que é importante vocês conhecerem também, a Sheila é muito ativa. E fizeram uma proposta para mim, gente, que eles conseguem ir fazer uma supervisão, uma auditoria na porta contra fogo e mais algumas coisas que a gente vai falar conforme a live. Seja muito bem-vinda, Sheila. O Lopes, síndico profissional, Corta Poredelli. Vocês conhecem essa? Porta, desculpa, nem entendi. Corta Boredelli. Não. Boretelli? Não, nome dessa forma eu não reconheci, não. Eu achei Pelo menos que ele pelo deu um nome. Alana Ramos, a Thaís Rian e a Sheila Militão mandando coraçãozinhos. Então, o Lopes comentou aqui de uma coisa que a gente começou a falar. Paulinho, precisa de pintor, chama o Paulo Pinturas. Tá bom, Paulinho, deixa eu contar isso aí depois. O Lopes comentou, boa noite, pode ser eletroímã invertido, só vai travar quando o alarme for acionado. Acho que ele vai dizer o contrário, né? Vai destravar quando o alarme for... O Lopes, se travar aqui o alarme for acionado, nós vamos ter um problema. É o contrário, eu entendo que ele deve ter errado aí. Você falou que os bombeiros reclamam, e é verdade isso, inclusive da mola. E nesse caso, de ser uma eletroímã?
eletroímã é um equipamento bem comum, principalmente em prédios comerciais, né? A gente sabe que principalmente prédio comercial, que muitas vezes é interligado à parte dos escritórios, com estacionamentos, que é de uso público. Então, é um equipamento bem comum nessas áreas e hoje em dia tem sido bastante utilizado também em condomínios residenciais por conta disso que a gente está conversando, que é segurança, né? Então, o interessante da eletroímã é justamente isso. Ele é um equipamento que ele é utilizado em conjunto, né, com o sistema de alarme, com o sistema de segurança. Então, ao mesmo tempo que ele oferece uma tranca para uma corta-fogo, no caso, um equipamento de funcionamento elétrico interligado com uma porta corta-fogo, em situação de emergência, ele automaticamente é liberado, né? A partir daí, a porta corta-fogo passa a funcionar somente com o seu próprio sistema mecânico, né, independente dessa trava. É uma alternativa interessante para a questão de segurança mesmo. E os bombeiros, como é que eles têm visto isso? Isso é bem visto, né? Porque como disse, é uma alternativa que invariavelmente, né? E isso é o ponto mais importante da existência do eletroímã, ele está interligado com um sistema de incêndio, né? Que o condomínio deva ter. Claro que a gente não vai colocar um eletroímã numa porta sozinha, porque em uma situação de emergência ele precisa ter essa liberação para uma situação de incêndio, enfim, para fazer a liberação da porta. Então, ele não é problemático, pelo contrário, é muito utilizado, desde que esteja interligado e tudo de acordo, né, novamente, com normas, com sistemas, toda essa integração esteja bem feita, né, por equipes especializadas nisso, isso é fundamental. Gente, ele comentou bastante, por isso que eu repeti o número da norma. Isso é um requisito de segurança, né? E segurança é um dos pontos importantes quando a gente está dentro de uma comunidade. A Sil Serviços agradece, Onésio Sil Serviços, muito interessante mesmo a abordagem de porta corta-fogo. Além de interessante, viu, Sil? É realmente relevante. O Gabriel, que inclusive a Helena não deixa ele falar, viu, gente? Quando vocês chamarem o Gabriel para ir fazer uma visita, pergunta se a Ellen vai junto, que ela disse que ele não fala. Se ele fala, tem que cadê, hein, Ellen? Não, ele fala assim, tá vendo? Ele fala muito bem, principalmente quando tem que falar lá sozinho, né? Quando ele tá só com você, ele fala maravilhosamente. Aqui na frente da câmera é difícil. É diferente. É diferente. Vai se acostumando, viu, Gabriel? Bom, então, isso é uma coisa importante, que é o papo do AVCB. Eu fiz um vídeo curto de chamada, mas eu soube que vocês não gostaram muito. Ô, síndico sincero, a Metal Portas está em São Paulo, mas tenho certeza que eu não sei exatamente onde você está, mas depende de onde você estiver, eles podem te indicar alguém. Sim, mas a gente está em São Paulo capital, a gente atende Grande São Paulo, ABCD, estado, interior, dependendo da demanda. Dá para ir, não? Aonde? Salvador. Não. Queria. Queria. Ele está em São Paulo capital. A importância de ter isso correto com a VCB. São Paulo, existe inclusive um site que você consegue acompanhar o condomínio que está em processo de AVCB e tal. Agora eu vou contar uma coisa, gente, que não é São Paulo, para deixar bem claro que não são eles, tá? Eu tenho clientes fora de São Paulo que já vi, por exemplo, primeiro tiro o AVCB para depois fazer travas nas portas. Isso não é só em São Paulo. Aqui em São Paulo tem muito disso. Acontece, mas assim, o que não faz, na verdade, sentido, né? Porque justamente o AVCB, ele é justamente essa certificação geral, que todo o conjunto de sistemas esteja funcionando, né? Então, caso alguém tenha algum contato com essa situação e você more num condomínio, trabalhe num lugar desse, é importante ficar atento, porque todo esse conjunto é fundamental para a segurança, né? Então, não é uma norma para cumprir por performance, enfim, por qualquer outro motivo. É fundamental para a segurança, né? Se vocês aceitarem, eu queria fazer uma proposta para vocês.
que vocês fizessem um pequeno resumo para a gente pôr no blog. O que a pessoa tem que se preocupar para ter a maior segurança possível na porta corta-fogo e ter argumentos sérios para poder falar com os bombeiros. Não era uma boa, gente? Com Diga aí certeza. o que é isso. Porque eu vejo muita gente, já que eles estão abrindo, que São Paulo também tem, eu não sabia, viu, que tinha esse São Paulo. Mas as pessoas estão fazendo isso. Tira primeiro o AVCB, renova o AVCB, e aí depois vão fechar a porta. Vão atrás do coisa. Eu até que tenho um post no Instagram que eu falo assim, a manutenção de portas corta-fogo no condomínio não é essencial apenas para tirar o AVCB, né? Estando em condições corretas, salvam vidas. Então, é isso, sabe? Não é só para tirar as portas corta-fogo, não é só para AVCB, não é só para norma. É questão de segurança, né? Eu concordo totalmente. Mas independente disso, tem gente que sabe que é por segurança, quer fazer por segurança e até visando uma segurança maior, se não por um controle de acesso eletrônico, mas uma mola que ajude a fechar, e acaba tendo problema com o AVCB. Então, se vocês puderem dar umas dicas, a gente fica muito... Com certeza. Uma dica assim, bem básica, né, para não entrar em partes técnicas de dentro de norma. Você é um morador, alguém que está no condomínio, você está vendo, você está em dúvida se o equipamento está funcionando, é bem simples, você passa pela sua porta numa abertura mínima, o suficiente para você passar, tá? Passa nessa abertura e solta a porta e deixa ela fechar sozinha, tá? Porque isso é um teste, claro, como eu disse, né? Tem o teste da funcionalidade da porta envolve alguns detalhes técnicos, mas isso é um uso básico que qualquer pessoa pode fazer, né? Então, porque é muito comum, a gente passa em porta, você vê a porta entreaberta, mas depende muito do uso que faz. A gente naturalmente vai passar, a porta vai bater nas suas costas para não fazer barulho, a pessoa estica a mão para segurar, né? Então, faça esse teste. É um teste bem simples, bem básico, de fechamento. Se a sua porta não está fechando sozinha, com certeza tem alguma coisa errada e isso precisa ser avaliado, né, para o profissional para ver exatamente onde está o problema. Tá? Inclusive, isso é uma recomendação... Oi, desculpa, não entendi. Estou dizendo como é importante a gente sempre estar perguntando o que a gente pode fazer para garantir a segurança, né? Exatamente. Inclusive, que eu ia dizendo que assim, isso é uma recomendação que a gente faz, inclusive, para os zeladores, gerentes, o pessoal que está ali no dia a dia do condomínio, porque a gente, como a Ellen mencionou bem, né, a norma determina ali os prazos para que sejam efetuadas essas manutenções periódicas e tudo isso, e a gente atende, a gente procura sempre uma parceria para ficar à disposição. Mas no dia a dia, quem está lá, né, que tá vendo o que está acontecendo. Então, uma dica para o gestor, que pode passar ali para o pessoal que cuida do condomínio ali diretamente, é fazer uma verificação, se não semanal, pelo menos mensal, de todos os funcionamentos, fechamento de porta, ficar atento se tem alguma coisa quebrada, que, mais uma vez, batendo na mesma tecla, né, isso é um pequeno detalhe que pode salvar uma vida, né? Então, é uma coisa que tem que estar sempre atento. E quais são os mau usos, se é que podemos dizer isso, que acabam gerando a porta não estar no estado que deveria estar? Como você já comentou, né? As pessoas se incomodam com o barulho da porta. Isso. Já estou também que isso é importante. Mas tem mais algum? Tem vários. A gente falando assim de cabeça, pensando no barulho, coisas comuns, como colocar borracha, silicone entre a batente e porta, isso é super comum. A porta atrás. Escorar a porta aberta, isso é uma prática, porque você está tirando totalmente a função, você está deixando a porta aberta, que ela é feita justamente para ficar fechada. Colocar, como disse, borracha, silicone, qualquer tipo de coisa entre porta e batente é super perigoso, né? Coisinhas podem ser inflamáveis, pode grudar a porta, então é importante ficar atento com isso. Isso é muito comum. Quer dizer que então eles inutilizam a porta. Muitos casos. Exatamente. Exatamente. Isso aí. Em casos de mudanças também dos condôminos, quem faz a mudança normalmente prende a porta, sempre coloca ali e deixa. E o que acontece? Quando você
puxa a porta até o final, né, até o final dela, a dobradiça quebra. Porque ali tem uma mola na dobradiça. Isso, é porque assim, né, você está com dois problemas nesse caso. Você está deixando a porta aberta, ela naturalmente já está perdendo sua função, né? Ela não está fechada, ela não está fazendo a função que ela é feita. E você esquecendo ela, deixando aberta por qualquer tipo de comodidade, vai estar o tempo todo ali num estado de tensão, né, da dobradiça, e isso vai diminuir vida útil, você vai acabar prejudicando o seu equipamento por uma comodidade, né? Então, esses são pontos bem comuns. Isso é uma coisa que qualquer condomínio que vai encontrar borrachinha, vai encontrar porta aberta, coisinha travada, e tudo isso influencia, né? É importante estar atento. Olha, eu vou começar a olhar, viu? Não que se eu puder chamar a atenção, né, do síndico, de alguma coisa assim, né? Porque é impressionante mesmo. Você ter uma porta e a pessoa e não utilizou a porta. Não tem outra palavra, tem? Não, você não utiliza. A partir do momento que você deixa ela não cumprir a função para qual ela é feita, você está inutilizando, né? É a mesma coisa que não ter. E até lembrando, pegando mais um detalhe, uma coisa muito comum que até um rapaz mencionou sobre pintura. Sim. Pintura de porta é uma coisa que é importante a gente estar bem atento, né? Porque às vezes ela não, diferente da parede, não adianta só passar a tinta por cima de tudo. É muito comum, às vezes na pressa, ou por um profissional que não esteja habituado a trabalhar com isso, tinta dentro de articulações, tinta dentro de lingueta, a tinta entra em tudo que é buraquinho que tiver ali na porta e, bom, atrapalha, estraga equipamento, prejudica o funcionamento, a própria manutenção fica prejudicada, depois para uma eventual troca, substituição. Então, isso é um ponto que é bem importante ficar atento, que também é outra coisa que é muito comum da gente ver em condomínio, tinta, assim, a porta é banho de tinta, então tinta... Nas dobradiças, principalmente, né, porque nas dobradiças onde tem a molinha, ela, quando vai a tinta, ela fica mais difícil de abrir a porta, né, ela trava, né. Isso. Então a recomendação é procurar, né, vai fazer a pintura, procurar alguém que esteja habituado, né, que é um profissional que já tenha feito esse tipo de serviço, que já trabalhou com portas corta-fogo, para ter esse cuidado, né, ou mesmo que não tenha essa experiência, ter o cuidado de não interferir nas partes móveis, articulações, porque vai prejudicar pelo menos a médio e longo prazo. Gente, a gente fala bastante aqui no Debate Síndico da importância de estar atualizado. Inclusive, quando a gente falou com o Renato Hertz aqui, o assunto era esse. Não é porque o condomínio está falando com mais pessoas, com mais fornecedores, inclusive, né? Vocês podem procurar o Debate Síndico ou qualquer outra plataforma de informação para se informar. Mas toda vez que você está em processo de cotação, é um sistema de aprendizado. Né? Mesmo o vendedor que vai te atender, ele vai te trazer informações relevantes, porque ele sabe que se ele não for relevante, ele não vai vender. Então, outra coisa que o Gabriel me mostrou nesse condomínio, uma das portas, o pintor, que muitas vezes o Gabriel e Ellen, hoje eu falei com o Manuel, que é um cara que fez uma live com a gente, um zelador, e a gente chama ele de zelador super-homem, e descobriu que zelador é uma coisa para super-homem. É verdade. Tem que fazer de tudo, gente. E aí, possivelmente, nesse caso que a gente teve junto, foi o zelador que pintou. Isso, e é muito comum, né? É muito comum. Poxa, realmente é complicado. Às vezes ele acaba acumulando funções e, inevitavelmente, ele não tem como um profissional só ter 100% de atenção e conhecimento sobre cada detalhe, né? Então é importante o gestor, né, o síndico, enfim, ter essa sensibilidade, né, de entender que é importante você estar trabalhando sempre com profissionais que entendam do que está fazendo, né? Isso não, claro, o zelador, naturalmente, ele vai estar se esforçando ali para fazer o melhor possível dele, mas Claro. Acaba caindo muita coisa. Você fala, o cara tem que ser um super-homem, porque putz, ele tem que lidar desde lá de fora, jardim, segurança e pintura, e na casa das pessoas, enfim. Inclusive manutenção de porta-fogo, que a gente vê bastante coisa de zeladores tendo que fazer a manutenção, só que assim, eles não sabem. E a norma prevê que mensalmente o zelador, né, a manutenção
possa fazer essa verificação, mas uma empresa que seja especializada deve fazer anualmente. Então, está escrito na norma, tá? Então, isso é importante até para os síndicos saberem. Vocês entregam algum tipo de garantia, é isso? Por exemplo, o elevador tem o tal do RIA, que a empresa de elevador, o Marcelo está entre nós, se eu falar bobagem, me corrige, Marcelo. A empresa de elevador é corresponsável por o que possa acontecer com os elevadores. No caso de vocês... É similar, porque como é que funciona? A gente oferece, sim, uma garantia, né? Um certificado de garantia, inclusive, e o importante dessa garantia não é só assegurar que ela vai funcionar, até porque a gente está trabalhando com equipamento mecânico, né? Muitas vezes antigo, de diferentes fornecedores, então uma porta corta-fogo sendo utilizado diariamente por dezenas, centenas de pessoas, qualquer momento ela vai estar sujeita à quebra, tá? Então a nossa garantia, o que a gente oferece é justamente essa parceria para estar 100% à disposição, deixar todos os equipamentos funcionando conforme a norma, né? Isso é importante, e permanecer à disposição para qualquer eventualidade. Por isso que a gente diz que é importante não só o nosso trabalho, como o trabalho em conjunto com o condomínio, para estar sempre acompanhando, sempre estar vendo se está tudo dentro dos conformes, porque é como um carro, a qualquer momento, você não adianta, você pode comprar um pneu novo que for, a qualquer momento você pode passar num buraco e ele vai estourar, né? Então, qualquer equipamento mecânico vai estar sujeito a questões externas, né? Então, a gente oferece 6 meses de garantia, tá? Garantia na manutenção, 1 ano nas trocas de peças, né? Mas o que é o nosso diferencial? Porque a gente confia no nosso trabalho e em 6 meses, assim, pouquíssimas as chamadas, mas quando precisa a gente já tá lá. Então, assim, a comunicação é bem legal, porque, assim, é o que eu falo. Hoje em dia, o síndico, eles vão pelo preço. Mas o preço, só o preço, não é tudo. A gente vai em cada prédio que a gente pega, nossa, situações, assim, horríveis de outros prestadores que deixaram de qualquer forma. Porque, assim, foi mais barato, vamos dizer. A gente são 20 anos de empresa aqui. A gente preza muito pelo serviço bem feito. Além disso, a gente tem toda a comunicação. Ellen, o zelador fala, Ellen, tem uma porta aqui que não está funcionando. Então, eu já chamo o Gabriel, já chamo o nosso outro técnico para passar lá e resolver. Então, eu acho que isso é importante. A comunicação, né, nessa parte da garantia, né? É isso, porque assim, tratando de um equipamento de segurança, é importante você ter alguém em quem confiar, né? Aproveitando ainda essa brincadeira que eu falei do carro, que pode quebrar alguma peça, é como você ter um mecânico de confiança, porque você vai depender, é importante você saber para quem perguntar, saber quem vai resolver seu problema e de maneira honesta, né, principalmente, né? Porque apontar defeito é simples, até algum parceiro, uma empresa parceira é fundamental para você ter segurança que as coisas estão sendo bem feitas como deveriam. O Ellen, Gabriel e quem está nos ouvindo, né? O condomínio, o síndico, a gente também usa bastante essa expressão aqui, né? O síndico, gente, seja aquele que vocês gostam, ou que vocês nem gostem tanto assim, ele é alguém que se predispõe a cuidar da vida dos outros. Verdade. Então, tenham certeza que ele vai fazer o melhor. Não só porque ele é responsável civil e criminalmente. É porque o cara tem que ter isso dentro dele. Senão não consegue. E é importante condôminos, conselheiros, que apoiem. Mesmo que esse apoio seja em forma de crítica. Porque muitas vezes a crítica ajuda a ele entender que ele pode melhorar. Certo? O síndico sincero é @metalportas.sa. Acertei, gente? SP. É de São Paulo, SP. Ponto SP. Ainda não é SA, ainda. E a jardinagem Bione, ele toca de novo no assunto da botoeira. O Henrique, nós já falamos aqui, depois você volta aí na live, você vai ver. Eu não vou lembrar quem exatamente falou. A Sil. Não sei se foi a Sil que comentou sobre essa questão, sugerindo, inclusive, esse sistema eletrônico. E eles comentaram uma outra coisa bacana, que é a questão de mola aérea. Também
ajuda bastante isso aí, né, gente? Deixa eu aproveitar enquanto vocês respiram aí, agradecer a Douglas Tráfico Pago, Henrique Crimonas, Rodrigo Franca, síndicos inigualáveis. Seja bem-vindo, Giovanni, Jade, Help, Pragas, também um outro assunto importante, Márcio Reis, Pousa Giras, Janete Stolfi, Polissíndico, PA Manutenções e Serviços. Os outros vão ficando para depois. O que mais, gente, temos que falar? Olha, o fundamental, acho que assim, a gente ficar atento ao funcionamento, né? É saber a importância, dar o valor à importância, porque aquele dia a gente estava conversando, até agora há pouco você mencionou sobre segurança, Sim. Né? Então a gente costuma, quando a gente está em condomínio, a gente se preocupa, porque assim, são seguranças voltadas para coisas diferentes. É a segurança que está voltada para o externo, né? Que foi o que a gente conversou, inclusive naquele prédio. Uma segurança voltada para o externo, vai ser a câmera, vai ser o alarme, vai ser a segurança, o porteiro, que vai inibir a entrada de alguém. Isso está independente do sistema de segurança interno, que é voltado para essa saída, para uma situação de incêndio. Então, eu digo isso, é importante ficar atento a que tudo isso esteja devidamente integrado e não tomar atitudes, eventualmente trancar uma porta que não deve. É sempre importante consultar alguém que entenda, né, do assunto antes de tomar qualquer tipo de atitude, tá, com relação a equipamento certificado. Então, gente, de novo a gente falando da importância da informação, né? Não à toa, isso se tornou uma plataforma da gente aqui. Detalhes pequenos. Vocês estão conhecendo o debate síndico agora há pouco tempo, mas a gente vem, hoje, se não me engano, 228 lives. Então, são 228 assuntos de coisas que o síndico precisa cuidar. Contando, né? Porque eu imagino que devem ter muito pela frente, inclusive. Deve ter umas 1000. Deve ter umas 1000. Então, é importantíssimo. Não sabe, sempre vai ter alguém que sabe. Exatamente. Né? Com certeza. Sempre vai ter alguém que sabe. Então, é importante essa situação, né? Com certeza. Eu acho que a gente falou das coisas principais, né, da norma, inclusive, que muitas pessoas, né, síndicos, zeladores, não têm noção, né, que existe uma norma, que é importante seguir a norma, sobre os acessórios que possam facilitar, né, a vida, no caso da mola aérea, barra antipânico, fechadura com chave. Inclusive, tem muitos condomínios hoje que a gente vê fechaduras de trinco, sabe? Fechaduras de trinco, e isso não pode em porta-corta-fogo, tá? Isso aí é proibido pelos bombeiros. Vejo muitos prédios que têm esses trincos cadeado, e porta-corta-fogo precisa ter fechadura normatizadas, né? Normatizadas para porta-corta-fogo. Isso é importante falar também, tá? Então, são acessórios próprios, dobradiça para porta-fogo, fechadura. Aí muitas pessoas falam, não pode mola aérea. Então, a gente entrega a norma, tá? A gente tem a norma sempre aqui com a gente, onde que cita que pode sim colocar a mola aérea, tá? Para facilitar. Então, outra coisa aí que é importante. O quê? Não, então, sobre isso, que eu só finalizei na questão da mola e dos acessórios das portas corta-fogo, quão importante é manter regularizada. Gente, se tem norma, é porque já houve muito problema e alguém está tentando resolver. E sempre a importância, norma tem força de lei, né? Então, síndicos e moradores, lembrem disso. A norma tem força de lei. Certo? Exato. E agora que vocês já aprenderam o arroba aí, qualquer coisa liga lá para tirar dúvida. Tenho certeza que eles vão responder. Exatamente. Em Brasília, foi realizada uma manutenção em portas corta-fogo e a primeira empresa inutilizou as
portas. Ai, meu Deus. Por conta do preço menor, então fomos acionados para a manutenção da manutenção. Ainda bem, né? Que acharam alguém para resolver isso. E era um Deus do céu. Que triste, né? Itá, Rio Grande do Sul, né? Não, é importante. Esses lugares ainda de grande concentração de gente, né? A gente já tem shoppings, cinemas, enfim, até mesmo prédios comerciais, salas. Poxa, preocupa a atenção em dobro, né? Porque você está lidando ali com muitas vidas, então Inclusive aquelas importante. barras antipânico, né? Que a gente costuma bater nelas e elas precisam estar funcionando, né? A gente vê muitos condomínios, shoppings, em todos os lugares. A barra precisa ser forçada até lá embaixo. Existe até uma norma que ela, como que é? Que fala Na verdade, tem uma norma que certifica especificamente as barras as antipânico, barras, né? que exatamente. É 11785. E é importante também estar em correto funcionamento, né? Enfim, é isso. Essa que na minha opinião, devia ser obrigada em todo lugar. Como é que dá manutenção nisso? Ela é lubrificada? Ela vai algum óleo? Ela tem alguma coisa desse tipo? Você se refere à barra antipânico especificamente? Sim, é o mesmo princípio, né? É um equipamento mecânico, ela tem ali, dependendo do tipo de barra, ela vai ter uma graxa ali dentro ou não, dependendo do fabricante. Mas a manutenção é o mesmo padrão de manutenção que a gente utiliza para todos esses equipamentos, né? Fechadura, dobradiça, barra antipânico, que é uma lubrificação com um anticorrosivo específico ali, né? Que atenda as normas, novamente, né? E teste de funcionamento, conhecimento sobre como ela deve funcionar, fixação, tudo entra dentro do mesmo escopo ali de análise de funcionamento de um equipamento mecânico, né? Como ele tem que estar ok. Inclusive, a gente faz quando a gente faz essa análise, às vezes é difícil a gente saber se vai dar para arrumar ou não. Porém, em muitos condomínios, a gente já chegou a arrumar a barra. Então, assim, era uma molinha, aí o Gabriel ia lá e arrumava e não precisava trocar por uma nova. Então, o custo já reduzia, entendeu? Então, a gente tem todo esse trabalho também, né, de alguém que entenda, precisa ter para observar e analisar a mola. Essa avaliação é importante, né? Até porque, às vezes, não só por tudo isso que a gente já comentou, mas até mesmo por uma questão de custo, né, do condomínio. Você lidar com alguém que você confie, que seja honesto e que entenda do assunto, às vezes ele vai até resolver seu problema de uma maneira mais simples, né? Então Importante. Mas vocês falaram sobre a questão do profissionalismo de quem faz. Essa atuação tem um KNAI diferenciado? Tem um conselho regional, alguma coisa assim? Não? Não tem. A gente não tem, né? A gente atende a norma, né? Como eu falei, a gente tem o guia, como eu falei, dentro da norma é onde está definido todos os parâmetros do que deve ser feito, desde a construção, do início, até a utilização no dia a dia, manutenção, né? O final. Esse é o guia, é a referência que a gente tem. Mas é claro que, assim, o profissional que trabalha com isso, você vai passar por outros pilares, que é o treinamento, eu costumo brincar, a gente fala para os síndicos nessa conversa, que são três pontos fundamentais, né, nesse tipo de serviço de manutenção. O principal que está à frente, que é a norma, tá? E logo atrás, empatados, vem o quê? Vem a experiência e o bom senso. Por que bom senso? Porque a porta corta-fogo, ela vai estar no hall do prédio, ela vai estar numa escadaria, ela vai estar numa recepção, ela vai estar na saída de uma sala que vai para a rua, ela pode estar em incontáveis lugares. Então, assim, não são todos que são, aliás, muitos não vão estar previstos. Então, o bom senso, a experiência, o conhecimento da norma, tudo isso aliado, você vai achar a solução correta, a solução que vai trazer mais segurança para o usuário. Então, tudo isso vem junto. Você mencionou, não tem, como eu disse, não tem uma especificação, um treinamento específico disso. Entra o quê? O treinamento para esses sistemas mecânicos, funcionamentos, aliados à norma e lidar também com gente que trabalha, como ela disse, a empresa tem 20 anos. Então, quando eu comecei a trabalhar aqui com ela, acho que vai fazer 8 anos,
poxa, eu aprendi com pessoas super experientes, né, lá atrás, e então isso conta muito, né, E saber. acho que o KNAI que você falou, a gente entra em segurança, né? Segurança condominial, né? Então, não tem um específico, Mas tá tá? bom. É. Uma dica importante, gente. Então, o Gabriel falou de 3 itens, eu vou pôr o 4º item. É muito importante avaliar o fornecedor. Lição dada pela então, quando esteve conversando com a gente. A indicação é importante, a referência é importante, porque segurança é o imprevisto, né? Exatamente. O profissional de segurança, a gente está aqui com o engenheiro Ian Vilhena. Quando você contrata um engenheiro, ele tem lá um conselho regional, ele tem a RT, ele tem isso, tem aquilo, aquilo outro, que é uma segurança a mais, que talvez possa favorecer ao síndico. Neste caso, que é tão vital quanto um cálculo estrutural, porque na hora de um fogo, se a porta não abrir, é tão vital como um cálculo estrutural, é mais importante você buscar conhecimento antes. Estou falando bobagem, gente? Por falar nisso, gente, olha, assunto ótimo, surpreendente sobre portas. Estou aqui com Ellen e o anjo Gabriel, que a Ellen disse que ele não falava. Vocês já têm 7 anos de casado, é isso? A gente está junto há 8 anos, né? 8 anos. 7 anos, então. Então, se não for ele, consulte alguém, mas já vi que eles são disponíveis. E quero dizer para você que está entrando, que manda aí para o aviãozinho essa live para outras pessoas, que foi surpreendente. E vocês estão entrando muito perto do final, gente. Então, deixa eu dizer isso para Roselino José, para Lurosa Silva, engenheiro Ian Vieira, Rafael Lemos, síndico, negócios administrativos, Marcelo Riodeja, síndicas Riodeja. E desculpa aí se eu errei o nome de alguém, né? Porque fico olhando aqui. Estamos chegando no fim. Vocês já se venderam bem, já falaram bastante dos trabalhos de vocês. Clarearam coisas que para mim foram muito relevantes, que eu reconheço que não é que não conhecia, gente. A gente acaba no turbilhão de uma administração de condomínio. De novo, a gente falou no começo da live, né, que esse é um mercado que vem amadurecendo. Então você ainda tem o síndico orgânico, o síndico morador e o síndico profissional. Nenhum dos dois tem sossego para trabalhar. O profissional ele é mais profissional, porém ele tem mais clientes. Então ele também tem uma adrenalina. E aí eu falo isso toda a live. Síndico, o seu problema investigativo não está no bombeiro. Está no morador. Porque 90% das investigações são feitas por apontamento do morador. Ele está preocupado com a sua própria segurança. Né? Nem sempre. Muitas vezes é para ser contra, mas não interessa. Seja lá pelo motivo que for, é em prol da segurança do condomínio. Sim. Então, morador, conselheiro, leve ao síndico. Se o síndico não resolver, siga seu caminho justo. Né? É importante seguir um caminho justo. Mas o que a gente, quando nós fizemos o debate síndico, eu, Marcelo, Bruno, Paulo, fazíamos um café da manhã com o síndico e começou a pandemia e nós começamos a levar isso. E o objetivo é que isso aqui seja para cuidar do dia a dia do síndico. Isso que a gente está fazendo hoje, gente, não é trazer uma empresa para falar dos bons serviços que ela prega, que ela faz, porque hoje eu sou testemunha desse bom serviço, mas é, acima de tudo, de clarear os olhos de quem vive do condomínio. Que vocês entendam a importância disso. Ligue Limpe. Veja lá a live durante a semana que vai ficar por aí, que eu vou começar a me despedir da Ellen e do Gabriel, dizer que eles façam o resto da campanha deles. E quando acabar, eu vou dar tempo de vocês pensarem,
mas o Marcelo Braga inventou isso aqui que a gente não pode mudar. O Marcelo pega a lâmpada de Aladim no final de cada live e pede para que vocês digam 3 pedidos que vocês fariam para o grande Aladim para que a segurança das portas corta-fogo fossem melhor. Obrigado, façam o seu jabá e respondam a pergunta, por favor. Muito bom, muito bom. Bom, então, primeiro, quando você pensar nos pedidos, eu vou na direção do jabá, que é o seguinte, acho que é fundamental, repetir, procurem profissionais, procurem gente que entenda, procura referência, como o Valmor muito bem disse, você saber, né, indicações, acho que isso é fundamental. De preferência, procurar metal porta, se for o caso das portas corta-fogo, tá? Consulta a gente, como eu falei, isso é um tipo de equipamento que está em N lugares e tem incontáveis problemas e soluções, tá? Então, dificilmente alguém vai ter algo automático. Consulta alguém que entenda, procura a gente, manda pergunta, tiver alguma dúvida sobre norma, como deve funcionar, procura Metal Portas, tem o Instagram da gente, manda uma mensagem lá, a gente está 100% à disposição, a gente faz visitas técnicas sem custo, inclusive, isso é importante de mencionar, a gente vai ao local, faz um levantamento técnico, indica o que precisa ser trocado. A gente tem por praxe substituir só as coisas que estão danificadas, a gente procura ser o mais transparente possível. Nossa intenção não é simplesmente ir lá e empurrar alguma coisa e vender, né? Nosso intuito é realmente ter uma parceria com o condomínio, com o síndico, com o gestor, para que a gente faça tenha uma parceria duradoura. Então, acho que a transparência é importante. E, da parte de quem está vendo, procurem por pessoas profissionais, habilitadas e que entendam do negócio. Queremos parceria, clientes, né, bons e síndicos aí para que tenham um acesso a esse tipo de informação, né? Eu espero que tenha mais síndicos que tenham como você, né, que expandiu agora a mente. Eu vejo muitos síndicos ainda que não dão prioridade para esse serviço, né? Mas eu espero que essa informação chegue a muita gente, para que a gente expanda também, para que a gente passe aí, o nosso trabalho tem um propósito bem importante, né? Isso não é somente o trabalho, é um propósito de colocar segurança na vida de todo mundo, né? Da vida dos moradores e condôminos em geral. É isso. Para eu pôr uma pitada nisso, a Ellen comentou do síndico que não necessariamente vê isso como prioridade. Vou reforçar. Se existe norma, tem força de lei. Pois é. Então, é importante isso. E, Ellen, a parte fácil ficou para você. 3 pedidos para Aladim. Diga para mim. Então, eu pedi parcerias, clientes novos e com mais... Cuidem bem, né, dos patrimônios das pessoas, e por consequência vai cuidar das vidas de todo mundo. Porque eu vou ser bem sincera, sabe, Valmor? A gente já está há 20 anos aí. Esses últimos anos têm sido bem desafiadores em questão de preços, tá? Porque, assim, eles baixaram muito esse preço das portas corta-fogo e a gente tá... Aí o que acontece? A gente entra lá nos 3 orçamentos. A gente tem uma empresa a pagar, tem impostos, temos várias questões aqui, e eu quero que os síndicos sejam justos, com uma empresa que, sabe, justa. Não precisa ser tão barata nem cara, a gente pode negociar, entendeu? Mas a gente precisa ter essa flexibilidade. Aladim, não é verdade? Aladim, ela fez mais pedido para você, Aladim. E eu vou fazer um também. Que a gente continue convivendo com gente que tenha responsabilidade. O Teles e Engenharia, seja muito bem-vindo. Você chegou no final, perdeu uma live que não perdeu, porque ela está lá publicada durante a semana. E que a gente tenha uma família cada vez mais preocupado um com os outros. Sejam muito bem-vindos à nossa família Debate Síndico e a todos vocês. Até quinta-feira, 18h30. De novo, obrigado pela presença. Muito obrigada. Muito obrigada, Valmor. Tudo de bom para vocês. Sucesso. Tchau. Tchau, tchau.